Olá, muito boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. No dia 1º de novembro foi promulgado o Decreto 9.181, que autoriza a venda sem licitação de ativos de empresas de economia mista, como a Petrobras e o Banco do Brasil. A medida, por exemplo, torna iminente a privatização dessas empresas, além de abri-las ao capital estrangeiro sem regulamentação adequada. Em razão deste contexto, o programa Grandes Temas debate hoje o decreto das estatais. Para isso, contamos com a presença de Wellington Duarte, professor do Departamento de Economia da UFRN, Jorge Câmara, suplente da Diretoria de Política Sindical e Relações Institucionais do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras, Sindipetro-RN, e Gilberto Monteiro, coordenador-geral do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Muito bem. Esse decreto 9188, ele facilita ou ele regulamenta esse processo, e é o que diz aqui no capítulo 1º, artigo 1º do capítulo 1º, tem a finalidade de disciplinar a alienação de ativos pertencentes às empresas de economia mista. E eu queria começar com isso, para o entendimento do público que nos assiste. O que significa, na prática, desinvestimento de ativos das sociedades de economia mista no Brasil, que é o que pretende regulamentar esse decreto de 1º de novembro de Michel Temer? Olha, o termo desinvestimento, né, o próprio decreto, na ementa do decreto, trata, para você, telespectador que está nos assistindo, né, é um tema de você abrir mão, você vender, você passar para uma outra pessoa, né, mediante uma venda, né, um ativo, né, uma empresa, uma instalação, um equipamento daquela empresa, uma refinaria de uma Petrobras, uma agência de um banco, ou a instituição como um todo, né? Então, o processo de alienação é isso, é você passar para a mão de outras pessoas aquilo que é patrimônio de alguém. No caso, esse alguém é o poder público, porque está tratando de estatais. Por isso que é uma medida que se dá mediante, né, uma norma federal, ainda que muito precária, porque é um decreto. O decreto é uma norma, na hierarquia de normas, muito inferior a uma lei complementar, ou mesmo a uma emenda constitucional. Então, por isso que esse decreto, ele trata dessa temática, que estabelece um regime especial de entrega de patrimônio, a meu ver, de doação de patrimônio, porque ao estabelecer a retirada de exigências que o artigo 37 da Constituição impõe, que é a publicidade, né, a chamada legalidade, impessoalidade, publicidade, né, moralidade e eficiência. Então, ao abrir mão dessas exigências, está abrindo uma porta gigantesca, sem controle, para que esse patrimônio saia sem a menor fiscalização, sem que você possa ter uma exigência legal que impeça aquela doação em prejuízo do poder público. E fica bem claro que essa forma do Temer fazer isso, né, primeiro que foi na calada da noite, né? Foi no dia 1º e no dia 2 era o dia de finados. Representa o quê? Eu diria a legalização de tudo aquilo que o Jorge falou, a legalização de um projeto mais geral, que é o desmonte de todo o aparelho estatal, e aí vai para as empresas públicas, vai para as estatais pura e simplesmente, e agora chega nas sociedades de economia mista. Por exemplo, você vai entregar o BNB, você vai poder vender a Coderne, e mais 8 a Companhia de Docas do Brasil. Você vai colocar à disposição várias empresas que estão ainda sob controle do setor público, e aí, obviamente, quando você olha para isso, é o quê? É a completa privatização das ações públicas relativas a ações mais empresariais. Então, fica tudo na mão do mercado. Essa é a lógica desse decreto. Quando você lê o decreto, você percebe claramente isso. E ele faz o decreto para evitar também, eu diria, a possibilidade de judicialização. Ele já vai organizando o decreto exatamente para que se evite qualquer questionamento jurídico. Claro que vai haver, né? Porque esse decreto, a natureza dele é imoral. E inconstitucional, porque fere, mais uma vez, vários artigos da Constituição. Fere vários artigos e, assim, que tipo de governante faz uma coisa dessas sem sequer conversar com o povo brasileiro?
Nem mesmo com o Congresso. Nem mesmo com o Congresso, é um decreto. Professor Sérgio, Mesmo um Congresso chamaria ruim atenção, como esse, foi completamente exato, eu chamaria atenção para esse aspecto, porque o decreto, na hierarquia de normas, ele é uma norma geralmente para regulamentar uma lei. Então, ele não pode extrapolar o seu papel. Você vai regulamentar uma lei, você tem que estabelecer como é que vai funcionar a lei nos parâmetros que ela própria estabeleceu. Certo. Na hora que você vai fazer um decreto, primeiro o instrumento para se abordar um tema como esse é um instrumento ou uma emenda constitucional, porque você vai alterar regras, inclusive até algumas pétreas que são mais consistentes, né, que mexem com o sistema de contratação pública. As famosas PECs. Isso seria uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que requer um quórum qualificado em várias votações. Passa nas e, duas portanto, casas com essa casa legislativa que nós temos no Congresso Nacional, nós sabemos o que vai dar isso, né? Então já começa a questionar a fragilidade de ser um decreto. Porque o decreto ele não pode jamais contrariar e muito menos extrapolar, passar acima do que não só a lei estabelece, mas a própria Constituição estabelece. Então, eu diria o seguinte, as economias mistas, o que é uma sociedade de economia mista? É uma empresa que funciona na regra das SAs, né, no mercado, cujo sócio majoritário é um governo. Se for uma empresa municipal, como a Urbana em Natal, é uma estatal municipal, né? Onde Natal é o acionista majoritário, o município de Natal. Se for uma empresa estadual, como a CAERN, o sócio majoritário é o Estado do Rio Grande do Norte, mas é uma estatal estadual. Se for uma Petrobras, uma Eletrobras, enfim, você tem uma estatal cujo sócio majoritário é a União, então quem exerce o controle é o governo. Essas empresas, elas se obrigam a obedecerem o regime de contratação de pessoal, de material, de serviço, de obras, de acordo com atos públicos, atos administrativos. Então, tem que isso requer um trâmite, um procedimento que respeita o chamado LIMP, né? Que é os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo isso cai por terra e deixa você livremente, sem licitação. A licitação é exatamente a base disso. Um processo de concorrência, de licitação, ele é um processo que respeita esses trâmites e depende do seu porte, inclusive as exigências serem maiores, os prazos maiores, se uma obra de R$1 bilhão tem um prazo mais elástico, se é mais complexo. Então, isso são regras que fazem garantir o cumprimento do interesse público, respeito ao interesse público, entendeu? Porque você está negociando a sua casa, o seu carro, negociando o bem público. Por isso que requer essas regras. E tirar essas regras via decreto mostra um governo desmoralizado, que não tem condição de enfrentar o debate e que vai fazer de maneira sorrateira, de forma absolutamente atabalhoada, mediante um instrumento frágil como é um decreto. Eu queria acrescentar, boa noite a todos, boa noite, Wellington, Sérgio, obrigado pelo convite, boa noite, Jorge. Esse decreto, como já foi dito, inclusive, ele atropela, né, o rito legal que teria que passar para o Congresso, tanto para comprar como para vender. O governo precisa submeter ao Congresso. Então, ele usa esse decreto exatamente para permitir que seja privatizado. Inclusive, basta o Conselho de Administração da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil ou do BNB decidir por vender subsidiárias, que vende, sem passar nem pelo Ministro da Economia, por ninguém. Então, esse decreto permite isso, que a própria administração dos bancos possam vender, eu estou citando bancos porque é o meu caso, possa vender as suas subsidiárias sem precisar sequer consultar até o Conselho Monetário Nacional. Então, é extremamente danoso, é uma forma de privatização, de enxugamento das estatais, para depois vender o principal. No caso dos bancos, a Petrobras, que acabou de vender os postos aí do pré-sal, a distribuição também de energia, de combustíveis, também está sendo privatizada. Tudo vendendo a preço de banana no patrimônio do povo brasileiro. E aí a gente precisa dizer para a população da importância de mantermos isso nas mãos do Estado. Porque a Petrobras é o que é hoje, é porque foi financiada com o dinheiro da população. A Eletrobras é hoje porque foi financiada com o dinheiro da população. Então, vão entregar para a iniciativa privada, inclusive as chinesas, as estatais chinesas estão né, grandes empresas estatais chinesas, estão comprando porque é rentável. Eles vão ganhar muito dinheiro. E vamos ficar com setores estratégicos do nosso país, da nossa economia, na mão do capital privado ou de estatais estrangeiras. Então, assim, é um governo completamente impopular, mas cercado de uma base aliada que está totalmente comprometida com essa agenda de entreguismo do patrimônio público para o capital privado. Eu diria, viu, George, companheiro,
a grande pergunta que a população que deve estar assistindo o programa faz é a seguinte: por que vender uma empresa que não é deficitária? Por que o setor público se livra, um Banco do Nordeste do Brasil, por exemplo, uma Petrobras, por exemplo, que são empresas que dão lucro? É uma pergunta que fica no ar, né? A pessoa não sabe, mas não está tão bom. Aí o governo vem com o discurso da melhoria na capacidade produtiva, na melhoria na rapidez. Ora, essas empresas já são boas do ponto de vista de produtividade. Alguém duvida aqui que a Petrobras é uma empresa que tem um alto grau de produtividade? Ou alguém duvida aqui que o Banco do Brasil, nas intervenções que faz no setor agrícola, é danoso? Pelo contrário, se não fosse o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o que seria da agricultura e da política habitacional desse país? Então, eu acho que, como a população é muito desinformada, e ela é desinformada basicamente porque os meios de comunicação, os maiores meios de comunicação passam essa mensagem diariamente. Olha, vai vender porque vai ficar melhor, vai prestar um serviço melhor. Quando na realidade a gente sabe que não é isso. Se você pegar o processo de privatização que ocorreu na Europa, está sendo questionado agora. Então, por que nós vamos olhar para um sistema de privatização que não é agradável? Aliás, o nosso sistema de privatização é o pior do mundo. É o pior do mundo. E o governo faz isso exatamente porque ele não tem nenhuma amarra. Aliás, ele tem ao lado dele uma propaganda dizendo que a empresa não presta, e do outro lado o judiciário cercando e dando garantias para que o governo possa fazer isso, como eu disse aqui anteriormente, na calada da noite, né? Vender ativos na calada da noite. Um dado que eu queria chamar a atenção para vocês, telespectador que está nos assistindo, é que em determinadas situações a própria legislação já prevê como você pode dispensar a licitação, como você pode dispensar algumas exigências formais em alguns procedimentos e estabelece outros mais simplificados. Mas nunca que atinja o patrimônio da empresa. O que é que acontece? A empresa estabelece, nas relações comerciais, né, relações diversas bilateralmente, até trilateralmente, com diversos segmentos na sociedade, na sua relação empresarial, social, econômica, enfim. Você vai fazer uma contratação para fazer uma ponte. Está numa calamidade. Houve um problema sério. Então, há um sistema de dispensa de licitação, mas o objeto da dispensa é a obra. Sim. O que é o objeto? Ou o serviço. Ou o serviço, ou o fornecimento de um material. O objeto ele é centrado naquilo que está sendo manuseado, e não o patrimônio da empresa. É completamente diferente você alienar patrimônio do Banco do Brasil. Uma coisa é o Banco do Brasil querer comprar um carro, e aquele carro ser para uma emergência numa cidade do interior que está ilhada e ter que comprar às pressas, e depois um juiz ou um promotor chega e diz: olha, não, ele vai mostrar isso aqui, havia uma situação que permitia a inexigibilidade de licitação por essa situação anormal, atípica, perfeitamente coberta pela própria legislação. Uhum. Outra coisa é o Banco do Brasil querer vender uma agência do Banco do Brasil, que já tem regras completamente diferentes, porque trata do seu próprio patrimônio, é um ativo do banco, que inerente à sua função precípua, ou que se fosse da Petrobras, uma refinaria, ou instalação, um posto de petróleo, um campo de petróleo, uma unidade administrativa, de tancagem de petróleo, enfim, uma instalação da própria empresa, que aí tem outra natureza. Tem natureza patrimonial, e como tem natureza patrimonial, e esse bem pertence à população, ao povo, então você tem que se submeter a outras regras. Essas regras estão sendo dilapidadas completamente. Isso que é uma coisa absolutamente inadmissível. Porque ele está realmente alienando o patrimônio, segundo regras, como se fosse comprar um quilo de açúcar numa esquina. Eu estou vendendo a refinaria que fabricou o açúcar, não estou comprando um quilo de açúcar no comércio. É uma outra relação que diz respeito com o interesse, né, estratégico de uma empresa montada em setores importantes da economia de um país, que visam desenvolver o país ou contribuir para isso, para gerar oportunidade para o seu povo, enfim. Então isso vai completamente sendo desrespeitado. Por isso que o instrumento utilizado, né, é um instrumento tão precário como é o decreto, porque ele não teria outra forma de fazer, porque não tem a sociedade, mesmo no Congresso Nacional, quando fosse negociar isso, você imagine o que virou o balcão de negócio desse Congresso Nacional, Câmara e Senado, debater um tema como esse, como é que não já estavam os preços da venda do voto de cada parlamentar, infelizmente, que é o que realmente, em sua maioria, acontece, né? À luz do dia, não estou falando de segredo, porque todo mundo está sabendo o que está acontecendo com a compra de votos para inviabilizar, por exemplo, o impeachment do Michel Temer, com denúncias comprovadas, né, com toda a ordem de acusações. Então isso é uma coisa que chama a atenção, porque não diz respeito a uma relação comercial da empresa, e sim ao sua própria existência. A empresa está sendo vendida. Né? É verdade. Eu queria compartilhar da ideia, da opinião de Wellington,
quando ele disse que o Brasil faz a privatização da pior forma possível. E é verdade. Veja o caso dos aeroportos. Estão sendo vendidos os aeroportos mais rentáveis. Né? A gente tem que ser contra a privatização. E ainda mais da forma como está sendo feita. Vende-se o filé do negócio e fica com os aeroportos que são deficitários. Porque um aeroporto, quando dá lucro, esses grandes, esse lucro serve para manter os aeroportos que são deficitários. E o governo entrega o subsídio cruzado. É o subsídio cruzado, exatamente. Que é feito de todo mundo. Entendeu? Então, o governo fica vendendo o que tem de melhor a um preço super rebaixado, que gera um prejuízo grande para a população, porque o investimento em aeroporto é muito grande, né, infraestrutura é muito grande, e o governo entrega a preço de banana, como inclusive entregou agora o pré-sal, vários postos de pré-sal, que segundo o Requião, que o custo de produção para quem está comprando vai ser de $0,01 o litro. Olha só, ele até inclusive ele faz uma cobrança diretamente aos procuradores, aí o pessoal da Lava Jato, que isso é corrupção. Eles têm que atuar, porque isso é uma forma de corrupção. Está entregando o patrimônio, um litro de óleo a $0,01. As empresas canadenses, norueguesas, chinesas vão produzir óleo ao custo de $0,01 o litro de óleo. Então, assim, é um absurdo e precisamos encontrar alguma forma, o parlamento tem que encontrar alguma forma, a população tem que encontrar alguma forma de tentar combater esse entreguismo aí do capital nacional. Com certeza, Gilberto. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa, porque houve reações já no Senado, né? Vamos conversar sobre isso. Mas o que chama atenção é que, de fato, a questão sobre privatização de estatais não é nova no Brasil. Não é? É uma discussão antiga, a gente se recorda bem do governo Fernando Henrique, a tentação... Teve o PND, Programa Nacional de Desestatização. Exatamente. Né? Já havia ali uma tentação incontida do governo do PSDB de privatizar, inclusive a Petrobras, já era um desejo explícito do governo do PSDB naquela ocasião. Mas nem o governo do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, foi tão escancarado. Tirando a licitação, cara. Nem o governo do PSDB foi tão agressivo, escancarado, cínico, como esse governo do Michel Temer. Sequer chamar as empresas, os sindicatos, nem mesmo o Congresso. Na calada da noite, como lembrou bem o Wellington, né, véspera de um feriado de finados, que é simbólico do ponto de vista da morte. Para matar o Brasil mesmo. Da morte. Nenhum governo privatista foi tão despudorado quanto esse governo do Michel Temer. Agora, além disso, o Gilberto chamou atenção muito a propósito do que isso significa em termos de perda, porque a gente esbarra nesse debate com a questão de ideologia, não é? Se a gente rodar uma conversa, mesmo aqui na universidade, não é mesmo, Hélio? A gente vai topar com posições ideológicas divergentes. Claro. É natural, o debate é público. Aliás, é esse debate público que está sendo negado no procedimento sistemático do governo Temer, de não permitir o debate, não permitir o contraditório. Mas a gente enxerga isso e lidamos com isso o tempo inteiro na academia, não é? Pessoas que posicionam-se a favor, por exemplo, da privatização das estatais. Mas vamos discutir. Vamos discutir, porque pode ser que seja viável, interessante, mas de que forma, em que circunstâncias, como é que a gente vai determinar os critérios para isso, né? De maneira que, justamente como lembrou o Gilberto, a gente não entregue um patrimônio que custou investimento público ao longo de décadas. Ao longo de décadas, porque você lembrou muito bem, é isso que significa o tal desinvestimento de ativos das sociedades de economia mista. Ou seja, é pegar os ativos, o patrimônio, e dizer que não há muita dificuldade, e agora, sem que a gente tenha que passar por uma discussão do Congresso e até do corpo ministerial, podemos alienar bens de empresas estatais. Não é? Gilberto lembrou bem a questão da Petrobras, que é a que mais me dói,
de fato, assim, também sou correntista do Banco do Brasil, mas me dói muito porque aí a gente quebra, né, esse argumento de que investimento de estatal, empresa estatal é ineficiente, não dá lucro, é inoperante, é vulnerável à corrupção, como se isso não houvesse em empresas privadas, né? Porque o caso da Petrobras é singular. Em 2015, ela passou a ExxonMobil como a maior petrolífera do planeta. E mais, a única que tinha tecnologia, que é nacional, capaz de explorar petróleo a mais de 6 mil metros de profundidade. E a única com reservas, crescendo por causa do pré-sal. Nem a ExxonMobil, Shell, Total francesa, que agora pegou uma parte do pré-sal. Então, assim, a população que é anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula e o que quer que seja, logo compra a ideia de que é importante privatizar, não é? Porque se filia imediatamente a uma corrente ideológica. Mas eles não se dão conta do quanto isso é danoso para o patrimônio nacional. É verdade. Porque nós estamos falando de uma empresa extremamente eficiente. E mais, uma tecnologia nacional. Sérgio, com agravante, lhe cortando rapidamente, com agravante, também está transferindo tecnologia para as empresas. É isso. As pessoas que nesse país têm algum sentimento de nacionalismo, de amor à pátria, de amor ao Brasil, deviam estar revoltadas, deviam estar indignadas como eu estou. Porque nós não estamos falando de proteger funcionário público, não é que essa no discurso, que, aliás, no popular, é essa a ideia. Que as empresas sejam funcionário público autárquico, né? Não é. Não, nós estamos falando de empresas extremamente eficientes, justamente com uma tecnologia que é nacional, desenvolveu um bem patrimônio nacional, um bem público nosso, e que agora a gente está entregando de mão beijada, né, para empresas estrangeiras. E eu queria chamar a atenção para isso e dar a palavra para vocês, né? Eu queria levantar uma questão aqui, professor, que é o seguinte. Por favor. É um exemplo de alguns setores que funcionaram com a mão do Estado. Veja só. Num país que tem um processo civilizatório semelhante ao nosso, que escravocrata por 350 anos, quando rompe com isso, ele sempre teve a dicotomia de você favorecer um pouco da economia local, mas sempre a reboque da economia estrangeira, a economia de fora. Sempre o Brasil foi muito dependente, em todos os aspectos, né? A industrialização nossa se deu também substituindo o ciclo do café, que era naquela ocasião da industrialização foi quando estava substituindo o ciclo do café, não foram outros anteriores, como o do ouro, da borracha, cana-de-açúcar, foi o do café. Então, isso acontece também mantendo essa dependência. E por isso que no Brasil, para que a economia funcione, você teve muitas vezes jogar a mão do Estado, o que eles chamam na Constituição, a intervenção do Estado no domínio econômico, no direito administrativo, no direito antigo comercial, que é o direito empresarial, dentro do Código Civil hoje, é a intervenção do Estado no domínio econômico. O que é? É uma economia em que você usa o sistema das SAs, que para a contratação de pessoas é pela CLT, não é regime jurídico único, é CLT, e é pelas SAs com as regras do mercado, e você vai ter ações como sócio majoritário. Nessa condição, aí o Brasil tem algumas experiências importantes, que é para dignificar o nosso povo e dar orgulho. A Petrobras é uma delas? Mas tem também, veja só, o Brasil não fabrica carro competitivo, mas fabrica avião. Os aviões que ganharam da Bombardier do Canadá eram os aviões bandeirantes da Embraer do Brasil, mesmo depois de privatizada, porque tinha passado décadas com a mão do Estado jogando conhecimento, aporte de conhecimento, escola da aeronáutica, escola de aviação, e você teve uma pujança que orgulha o Brasil e que não é divulgado. O CENPES da Petrobras, que funciona na Ilha do Fundão, na UFRJ, no Rio de Janeiro, é o maior centro de pesquisa de petróleo do mundo. E que, pelo fato da natureza colocar petróleo no Brasil em situação muito mais adversa, obrigou a estudar mais. Então, um geólogo que foi capaz de tirar petróleo do fundo do mar com 2 km de lâmina d'água, quando chega na Arábia Saudita, que um cachorro caçando um tatu encontra petróleo, tem muito mais facilidade, porque o maior grau de acerto é decorrente dessa dificuldade que teve que ser vencida pelo conhecimento tecnológico, científico, pelo aporte de conhecimento, junto com as universidades. Veja as parcerias com as universidades públicas, né? Então, você pega, por exemplo, o CNPq da Telebrás funcionando dentro da Unicamp,
que desenvolveu tecnologias gigantescas, expandindo o sistema de telefonia, que depois foi doado. Doado literalmente, com a diferença de que teve um leilão. Esse nem leilão vai ter. Que o decreto tira o leilão, não tem licitação. Leilão é um processo competitivo, é um certame, por mais que ele seja com dinheiro do BNDES, escusamente, mas é um leilão. Né? E vou citar um exemplo também que é a geração de energia. A geração e distribuição de energia no Brasil, a geração e transmissão é uma das mais limpas do mundo. Com o potencial de rios brasileiros, o potencial, inclusive agora já com o suporte, depois do apagão de 2001, com o suporte de você ter também energia de petróleo e gás. Mas é uma situação de anormalidade quando precisa, porque o sistema é para funcionar com energia limpa. Bom, tirando a bilheteria do sistema, que foram as estaduais, porque a distribuição e a geração é de competência da União. As companhias operadoras, Cosern, Coelce no Ceará, que foram privatizadas, era a bilheteria do sistema, que era a distribuição. Mas esse sistema sempre, mesmo depois de privatizar a sua distribuição, ele sempre foi capaz de responder ao patamar de energia do país, mesmo enfrentando situações de estiagem. Então, onde tem a mão do Estado que funcionou, você tem essa resposta. Então, é exatamente essa. Veja o ataque de 2 meses atrás, 3 meses atrás, do famigerado governo Temer ao sistema da Eletrobras, desmontando para vender todas as usinas. Vender tudo. Então, isso aí mostra que o que veio em decorrência desse golpe é exatamente um golpe contra a sociedade brasileira, contra o povo brasileiro, não é um golpe contra a ou B do partido do PCdoB, do PSTU, do PSOL, do PT, não é, é um golpe contra o povo, contra o país. Por isso que a gente está chamando a atenção que essa medida é mais uma. Essa medida do dia 1º do dia, a antivéspera, né, da véspera do dia de finados, ela é o finados mesmo, é para enterrar o país, é para enterrar qualquer perspectiva de com esse dinheiro você gerar oportunidade para o seu povo, criando um ciclo de distribuição que outros ciclos não criaram, porque os ciclos econômicos do Brasil, da borracha, do cana-de-açúcar, do ouro, do pau-brasil, só geraram fosso. Meia dúzia se apropriava da riqueza fora do país e a população na miséria. Quando você começa a botar isso aí para gerar vaga de universidade para as pessoas com dinheiro decorrente dessa grande riqueza, começa a incomodar e deu no que deu. E a gente está enfrentando hoje exatamente esse desmonte, né? Porque tem prevalecido essa orientação com o Congresso Nacional com esse perfil, um judiciário cujo o seu lado conservador, né, e o lado conservador elitista tomou a frente desse processo e tem patrocinado coisas assim, absolutamente seletivas. Qual o papel? Isso desmoraliza. O Tribunal de Contas da União fica de cócoras, né? O Tribunal de Contas da União fica de cócoras diante disso, o STJ, o STF, enfim, o Judiciário há que se pronunciar, porque é um decreto, não é uma lei, é um decreto rasgando uma Constituição. Se fosse uma lei, era passivo de um adendo, então imagina um decreto, né? Muito bem, Jorge, Wellington, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente continua a conversar sobre o decreto 9188 de 2017, que representa o desmonte das empresas estatais no Brasil. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.